Vamos entrar aqui, isso foi uma mensagem que começou na vigília, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel era um transportado de Judá. Judá era um país que já era uma metade de Israel. Eles perderam uma batalha e esses jovens foram levados para o palácio de Nabucodonosor. Durante 3 anos, eles aprenderiam a cultura deles, o idioma deles, o costume deles, e aí também eles receberiam uma porção especial do alimento. Foi a comida designada pelo próprio rei, comida do rei, bebida do rei. Mas quando Daniel entrou, Daniel viu alguma coisa que não foi agradável. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Somos nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos e não devemos nos contaminar com as coisas que estão lá fora, coisas que contradizem a palavra. Vamos dizer, tranquilos a respeito disso. Certamente Daniel viu naquela alimentação, ou seja, nos alimentos, Daniel viu na bebida alguma coisa que não estava de acordo com a lei do seu Deus. Então ele abriu mão daquilo, colocou no seu coração não se contaminar, somos nós. Se tem alguma coisa onde você trabalha, às vezes são conversas, às vezes até práticas, entende? Que ferem a palavra de Deus, você está naquela empresa e eu não vou me contaminar. Você entra ali com esse propósito. De quê? De ser uma testemunha do Evangelho, de ser uma testemunha do amor de Deus, de ser uma testemunha, entenda bem, da grandeza de Deus. E agora é o nosso assunto hoje, dentro de casa, que às vezes a família, por não ter uma conversão ainda, às vezes assistem coisas na televisão ou na internet que o cristão não deve assistir. E você diz, não vou me contaminar. Às vezes fazem comentários, conversas, que nós não podemos nos contaminar. Esse dia eu tenho falado, por exemplo, sobre uma coisa, política, né? O Brasil é um país, o mundo é muito polarizado hoje. E é muito comum você ver cristão dizendo que está com ódio de pessoa, com ódio de autoridade, ódio de... Não, peraí, você está contaminado, amigo. Por quê? Porque esse sentimento, ele não está de acordo com a palavra de Deus. Vamos lembrar de um versículo bem conhecido nosso. Vamos lá, Mateus 5,44. O que diz lá para nós? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Deus não está pedindo, Deus está mandando. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, não posso. A pessoa pode ter, vamos dizer, uma ideologia completamente diferente da minha, oposta. As suas ideias são completamente opostas. Eu tenho falado assim, é a máxima do Evangelho. O quê? Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Somos nós. Nós podemos odiar as ideias daquela autoridade, daquela pessoa, mas não odiar aquela pessoa. Se eu estou odiando aquela pessoa, eu estou o quê, então? Eu estou contaminado. Até na vigília foram muito boas, vários pastores deram a mensagem, muitos completavam uma em cima da outra. Um pastor falou do rio Tietê, você vê, é hebreu do rio, mas poderia ser outro rio. Tietê nasce em Salesópolis ali, Serra do Mar, ele vem descendo. Lá no começo, você mergulha, toma banho, aqui em São Paulo dá para mergulhar, mas já mergulharam no passado, não é verdade? De vez em quando você vê o Facebook, de vez em quando traz São Paulo antigo, né? Aí você vê fotos, né, de coisas antigas, você vê o pessoal mergulhando, entenda bem, no rio Tietê, o pessoal tomando banho lá e tudo. Mas se você continuar, alguém conhece Barra Bonita aqui? O nome já fala, Barra Bonita, né? É um município que mas é lindo, lindo, lindo lá. Entendeu? Eu fui lá, já passei lá, que eu já preguei, temos igreja lá. Olha, temos uma igreja do lado do rio, Barra Bonita, do outro lado é Igaraçu do Tietê. E, né, então temos igreja dos dois lados lá eu já preguei. Está mostrando até para vocês, o pessoal está rápido lá. Então chega um ponto lá que pode, aí ele está descontaminado, a pessoa já toma banho de novo. Mas qual é a nossa mensagem? Você vê, nós aceitamos a Jesus
E nós nascemos dele, nascemos nele. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Como é bonito isso aqui, você entender o novo nascimento, que Paulo escreve, depois você fica como lição de casa, em Romanos capítulo 6, ele diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, nós ressuscitamos, quer dizer, nós nascemos de novo quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando nós nascemos de novo, nós fomos descontaminados, quer dizer, nós não temos mais nada a ver com esse mundo, mas talvez estamos vivendo no mundo e estamos nos contaminando. E isso é um péssimo testemunho para quem? Para a nossa família, irmão. Isso é um péssimo testemunho para a nossa casa. As pessoas estão percebendo, você está na igreja, mas você ainda está contaminado por aqueles sentimentos. Está contaminado pelo ódio, contaminado pela mágoa, está bem, pode ser outras coisas também, mas estamos falando esses sentimentos, que são coisas que a pessoa não percebe, entenda que aquilo está atrapalhando o testemunho dela para a família, está atrapalhando o testemunho dela para os amigos, eles não estão vendo mudança, tem que acontecer isso. Então, Daniel entrou com esse propósito, eu não vou me contaminar. E o Daniel, aí foi o outro pastor que já disse, esse primeiro foi o pastor Fábio de Cutia, o outro foi o pastor antes de Morato. Aí ele fez um comentário em cima do que eu comecei pregando isso aqui. Aí ele falou uma coisa muito forte, que é importante, né? Quantas pessoas vão se contaminando, irmão? Nasceram de novo, mas vão se contaminando, vão deixando essas coisas entrar. E a pessoa, Daniel, não, aí ele citou o Daniel. Daniel veio, Nabucodonosor, ele mostrou que Deus era com ele. Nabucodonosor reconheceu que Deus estava com Daniel. E depois, como todo mundo, Nabucodonosor morreu. Belsassar é o seu filho, entrou. Esse foi profano. Foi tão profano que pegou os objetos, entendem, que foram transportados, tirados de Judá, do templo do Senhor, e usou nas suas orgias, nas suas bagunças, né? Até ele deu o exemplo, você tem aqui os instrumentos da igreja, aí o rapaz que toca sax, ele toca aqui também, mas toca aí numa boate qualquer da vida, depois ele vem, não, aqui deve ser coisas consagradas ao Senhor. Entende? E esse Belsassar não tinha temor nenhum. Um dia ele está lá, daqui a pouco ele viu lá uma mão escrevendo, ele ficou apavorado, sabia que aquilo era sobrenatural. E ficou muito, mas o que é isso? O que é isso? E a mãe dele disse, olha, no tempo do seu pai, tem lá um transportado de Judá, o Daniel, que ele tem o espírito dos deuses, né? Ele tem uma coisa em que ele adivinha, ele revela os sonhos, interpreta os sonhos. Daniel foi e interpretou tudo para ele. Aí ele queria presentear o Daniel, não. Você não precisa pagar por isso, não. E tudo que ele falou aconteceu. Aí veio o Império Medo e Persa, saiu o Império Babilônio. E o Dario, que era rei daquela região, começou a notar que aquele homem certamente tinha um relatório, olha, tem um transportado de Judá, que o homem tem algo sobrenatural. Esse homem já fez isso. Então ele pensou em colocar Daniel como o príncipe principal, ele era um dos 3 príncipes, vai ser Daniel. Mas os outros sentiram o quê? Dor de cotovelo, disse, não é possível, esse transportado de Judá, e começaram a investigar, a perceber, procurar alguma coisa, nós temos que encontrar uma falha nesse Daniel, e não encontraram. Que bonito, irmão, que não possa encontrar falhas em você também. Como Pôncio Pilatos interrogou Jesus e disse, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem para condená-lo, né? E é bonito. Aí eles notaram uma coisa, olha, talvez um deles, vocês notaram que o Daniel sempre está orando ao seu Deus? 3 vezes, de manhã ele estava lá, de tarde também. Vamos fazer um decreto aqui, que durante 30 dias nenhum homem pode fazer nenhum pedido a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei Dario, e levar aquela assinatura, aquela escritura para o rei, aí aquela lei. E quando o rei olhou e disse, mas por que é isso? Não, nós queremos fazer uma honra para o Senhor. Não, tá. Ele assinou. Com mentira, porque eles falaram que todos eles, Daniel certamente não estava presente. Bem, a assinatura assinada não pode ser revogada pela lei deles. Aí eles ficaram espionando Daniel. Daniel, quando soube, ele mudou, entende? Ele foi para dentro da sua casa, ele entrou no seu quarto, fez uma coisa, entenda bem, totalmente diferente. Quer dizer, ele não ficou, entenda, não, ele foi lá e simplesmente ele ficou na sua casa, que havia janelas abertas da banda de Jerusalém. E a Bíblia, então, nos mostra claramente o que ele fez. Veja como isso é profundo. Aí ele foi denunciado ao rei.
O rei, ele tem que ser lançado na cova dos leões. O rei, entendendo que era uma armadilha, não, isso tem que mudar. Rei, não pode mudar, a assinatura está feita, está dada, então não pode ser revogada. Tudo bem, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas nós sabemos o que aconteceu. Mas qual foi a mensagem do pastor? Que Daniel não se contaminou desde o início até o final. No Novo Testamento, Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual é a nossa mensagem aqui inicial? Cuidado, porque você é testemunha do Evangelho para a sua família, você é testemunha do Evangelho para a sua casa. Então não se contamine com esses assuntos, entenda bem, que tem aí fora, que fulano odeia. Nós não temos que odiar ninguém, por mais que a pessoa tenha feito uma coisa contra nós, até uma lei contra nós, tenha até nos perseguido verdadeiramente, que crie leis, entenda bem, que mexe até na natureza criada por Deus. Vamos orar por eles. Nós não temos que odiar, porque se eu começo a odiar, eu estou contaminado. E o grande perigo é que o Salmo 42, versículo 7, diz o quê? Eu não falei no outro culto. Ele diz assim: um abismo chama o outro abismo. Você começa a ter ódio, daqui a pouco você começa a ter outros sentimentos. Você começa a desejar o que você não podia desejar, você começa a fazer o que você não podia fazer. Por quê? Porque uma porta foi aberta para o inimigo na sua vida. Quer dizer, e uma porta vai abrindo outra porta, quer dizer, um abismo vai chamando outro abismo. Desperta, cristão. Nós não podemos, de maneira alguma, então, nos contaminar. Daniel não se contaminou. Daniel foi fiel até o final. Passaram, repito, quantos reis passaram? Vamos ver, então passou Nabucodonosor, Belsassar, passou Dario e Ciro, vamos dizer assim, o líder deles, mas ele ficou fiel. Nós temos que nos manter fiéis, apesar de tudo o que acontece no mundo. Por quê? Porque somos testemunhas do Evangelho na nossa casa. Temos que mostrar ao mundo que realmente somos cristãos, ou parecidos com Cristo, e isso as pessoas vão notar, as pessoas vão perceber. Daqui a pouco eu vou entrar no mérito aqui, como é que nós conseguimos isso? Aí já vimos, alguns já conhecem. Como é que eu não consigo não me contaminar? Tendo a palavra de Deus no seu coração. O salmista diz, vamos lá aqui, lembra desse Salmo 119, versículo 11, o que diz? Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você tiver a palavra de Deus no coração, você não vai pecar contra Deus. Outra foi o Jó, o livro de Jó. Quando falamos Jó, porque nem sempre é o Jó falando, entendeu? Outro interlocutor ali, um dos amigos dele, mas é o livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus, vamos lá? E tem paz, e assim te sobreviverá o bem. Versículo 22, aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras aonde? No teu coração, porque é aqui que está, certo? E muita gente não guarda o coração. Aí vamos continuar, já estou adiantando a outra parte. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as decisões da vida. Então, se você guardar o seu coração, você não vai se contaminar. Ou aquela pessoa viu aquele cara, aquela autoridade, vamos orar para que ele conheça a Cristo. Não, mas aquele homem é um miserável, é um filho do diabo, não sei o quê. Não, vamos orar, a Bíblia mandou orar. Você não se contamina. É no trabalho, uma pessoa vem falar da outra, o bom, eu sou seguidor da palavra de Deus, a Bíblia diz, para não falarmos de ninguém às escondidas, vamos esperar ela chegar e vamos dar uma palavra, não, ela não pode nem saber que eu estou falando isso com você, então, por favor, não fale mais isso comigo, você não está se contaminando. Não se contamine, e outras coisas piores que poderíamos falar, mas isso é quando não há novo nascimento, aí a pessoa aceita, passa falar de homem, porque só homem fica mais fácil de explicar, não é? Passa uma moça bonita e o colega está falando, rapaz, não sei o quê, e você vai se contaminar? Você está doido, rapaz? Eu sou seguidor da palavra de Deus, entende? Você já dá um testemunho, né? Assim, verdadeiro, mas quer dizer, você fala com amor, claro, sem discutir com a pessoa, sem brigar, mas você aproveita para testemunhar. É isso que temos que fazer, então. Vamos voltar aqui. Daniel não se contaminou. Ora, diz a Bíblia Sagrada, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Não se contamine com os comentários a respeito de outras pessoas. Não se contamine com o que as pessoas fazem aí fora. Não se contamine com as emoções, com os sentimentos que outros podem estar tendo. Mas é pregador, é obreiro, é da igreja. Não quer dizer nada. A Bíblia diz, olhando para pastor,
Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para o que Jesus, qual era a reação de Jesus diante dessas situações, o que Jesus faria, o que ele sentiria, ou qual seria a reação dele se alguém fosse falar para ele uma coisa a respeito de outra pessoa. É isso que temos que ver. Então, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E o chefe dos eunucos aí designou um outro homem, dispenseiro, que às vezes é o que também mensagem do pastor, que a pessoa tem que aprender que Deus usa até pessoa de fora para te abençoar. Até pessoa que não é da igreja, ela vai entender, porque a Bíblia diz que Deus faz com que até o inimigo tenha paz contigo. Amém? Não tem paz, senão fica muita coisa. Deixa eu trazer para vocês aqui um testemunho, uma parte é pequeno, não é grande não, porque ele divide em várias partes, né? Destaques do Itaim Paulista, é a parte 1 só. O diretor, passa essa campanha do Itaim Paulista. Irmã. Pastor Jaime, eu tinha problema de artrose, eu falo que eu tinha, não tenho mais. E estava estralando muito quando eu andava. E agora não está estralando mais nem o braço. Glória a Deus. Aplaudiu. Ali É o pé que estava duro. duro. Duro, é. Dá pra mexer bem, não dá sentindo mais Tá nada. bom. Que bonito. Glória. E a senhora aqui, o que foi? Eu não aguentava levantar os braços Não desse aguentava. jeito. Tá Ficar levantando. muito tempo levantado assim, não. Até que altura? Assim. Mas aí Eu doía. só levantava assim. Até assim. Agora, glória a Deus. Vamos aplaudir Amém. o Senhor Jesus. Dor no ombro. Dor no ombro. Tinha muita dor nos ombros. Esse braço meu aqui tava igual o braço de Abraão, que ele não aguentava, tava pesado. Agora, Agora estou sentindo melhor, graças a Deus. Moisés. Glória a Deus. Tem dor na coluna, tem peso nas pernas. Então dobra aí a sua coluna agora, ó. Isso. Isso, vai. Meça suas pernas agora, faz assim. Isso aí, olha. Amém? Melhorou? Glória a Deus. Isso. Quem foi mais? Às vezes tá dia de sábado, segunda-feira. Não, das vistas que tava vendo neve e agora eu olho. Não dá. É catarata? Não, eu senti uma dor de cabeça e a pressão estava muito alta. Aí Sentiu uma dor de cabeça, a pressão foi muito alta e ela tá vindo com uma nuvem que é assim. Passou agora. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus Cristo te dá saúde. Levante seu braço em nome de Jesus. Glória a Deus. Você, moça. E mesma coisa, faz assim. Isso aí, glória a Deus. As pernas, as varizes, usa as espeias, e fora isso tem osteopenia nos ossos, e diferença nesse joelho, dói muito, eu não subo ônibus se alguém não me ajudar. Isso. Vai, pode aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Só, minha mão tá atrás da senhora. Isso, vai, sobe de novo. A outra. Sobe a outra. Vai. Isso. Isso. Agora, anda até ali. Anda até ali. Vai pegar confiança. Isso. Volta, mulher de Deus. Eu tô te abençoando. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Desce em nome de Jesus. Desce. Desce sem medo, sem medo. Perde o medo. Perde o medo, perde o medo, perde o medo, perde o medo. Perde o medo, perde o medo. O medo está atrapalhando a senhora. Sobe em nome de Jesus. E fora o nome do Senhor, vai pegando confiança, vai. Oh, glória a Deus. Viu? Jesus é bom? Desce agora, mulher de Deus. Desce com mais confiança. Mais confiança. Isso, vai. Mais confiança. Vai, não, pode ficar tranquila, vai. Mais confiança. Isso. Agora anda aqui na frente, aqui. Anda rápido. Anda rápido para Jesus. Isso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu tava com dor nas costas, dor no joelho e tô bem melhor. E há quanto tempo o senhor estava sentindo essa dor? Faz mais de 4 meses que eu tenho isso aí. Já tomei vários remédios, mas não adianta. Se eu dobro a perna, ela aqui do lado ela estrala, entendeu? E muita dor aqui na coluna exposta. Entendi. Então eu tenho bastante isso aqui. Dobra a sua coluna agora. Dobra aí em nome de Jesus. Jesus te dá força, meu irmão. Isso. E agora a sua perna. Vai dar assim. Ó. Glória a Deus. Melhorou? E agora? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar aqui agora, pessoal. Marcos, capítulo 1. O assunto é o mesmo, mas um passo, vamos dizer assim, anterior de tudo que falamos. O quê? Você vai entender. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15. Diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Você quer realmente uma mudança na sua história? A própria palavra arrepender quer dizer mudar, né? Então, a pessoa precisa de ter isso. Mas nós vamos ver que o arrependimento vem com a conversão, que é essa mudança, entenda, de um lado para o outro, quando você realmente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele fala aqui, crede no Evangelho. E às vezes a pessoa está na igreja, ela não consegue crer no Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a sua salvação, salvação da sua família, mas para a sua cura, a sua libertação. Mesmo que você tenha aceitado Jesus, tenha sido batizado nas águas, mas você não consegue crer na totalidade do Evangelho. Veja Paulo aos Romanos 1,16. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos ler? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salvação é inclusiva. Ela quer dizer cura, quer dizer libertação, proteção mesmo. Então, o Evangelho é o poder de Deus para nos libertar de toda a ação do inferno e nos trazer as bênçãos de Deus. Então, é necessário o arrependimento. Agora nós vamos para Jeremias, capítulo 31. O que eu falei para você agora. Como é que vem esse arrependimento? Vem aqui, capítulo 31, versículo 19. Estudamos bastante com o missionário isso aqui. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Quer dizer, o verdadeiro arrependimento vem depois da conversão. Quando você então decide, eu quero uma nova vida. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é você reconhecer que o salário do pecado é a morte, que você está separado de Deus. Você está na morte. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha um pecado sequer. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte. Ele morreu a nossa morte. Aí ele conseguiu fazer o que eu não conseguiria. O quê? Ele venceu o inferno e a morte. Para quê? Para eu não conhecer nem o inferno nem a morte. Quando eu fechar os olhos, já vou estar com o Senhor. Eu não quero nem saber como é que o inferno é, nem quero saber como é o inferno, nem como é a morte. Uma vez o missionário R. Soares pregou e disse, eu não quero saber se é uma caveira com uma foice na mão, né? Não quero saber como é a morte. Eu aceitei Jesus, agora eu tenho a vida. Então, esse arrependimento vem depois dessa decisão, que você então aceita, você diz, Jesus me salva, entra na minha vida, te recebo como Senhor e Salvador. Aí você tem o que? O arrependimento. E olha os frutos do arrependimento, que diz para nós aqui, 19 ainda. E depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Como é que eu fui fazer isso? Meu Deus, como é que eu agi dessa maneira? É até mesmo depois de você ter aceitado Jesus, se você tiver um deslize que não deve ter, mas se tem, você se arrepende. Não, meu Deus. Aí você, aquela coisa, não, eu não podia fazer assim, não, eu não posso pensar isso, não, eu não posso olhar dessa maneira, eu não posso agir dessa maneira. Se você não tem isso, não fica zangado comigo, porque não tem conversão. Não tem. A pessoa não tem problema nenhum, é uma coisa mais natural, né? Mais natural a pessoa ter uma reação, uma explosão, uma ira, né? Uma irritabilidade grande, uma pessoa ter um desnível, entenda, um desvio de conduta. O que tem? Foi fraqueza, é a carne, irmão, A Bíblia diz para você andar em espírito, não andar em carne, não é carne não. Mas até ver se ouve alguém falar, não, é a fraqueza que eu tenho, não, é porque falta o Espírito em você, falta a palavra de Deus. Então isso vem e deve acontecer conosco. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, o Pedro vai falar sobre isso, o arrependimento, que vem nessa sequência. 2 é o capítulo, 38 é o versículo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, quer dizer, na ordem dele, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que convence você, é o Espírito Santo que vai lhe dirigir, então é necessário. Aí eu vou agora voltar no Antigo Testamento para falar de Joel, capítulo 2, estou dando um resumo do que eu vou falar mais na frente. Então você tem depois de Daniel, Oséias, depois de Oséias, Joel, capítulo de número 2,
versículo número 13, e diz assim: e rasgai o quê? O vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irás, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ou isso é para nós. Quer dizer, nós temos a condenação da morte, por causa do pecado, mas quando nos arrependemos, esse é que Deus muda, não é que Deus muda para, em relação à sua mudança, quer dizer, você não vai ter mais a condenação. Isso aí deixa muita gente até de cabelo em pé, porque o cara aprontou muito, mas o cara aceitou Jesus, se tornou uma nova criatura. O cara se desviou, aprontou muito, mas ele se reconciliou com Deus. E o amor de Deus irrita até muita gente, que chega assim: mas como? Aquele cara aprontou tanto. Mas se fosse você que tivesse aprontado, você não gostaria do perdão? Você não gostaria da misericórdia? Entenda? E às vezes as pessoas não notam isso. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, o mesmo sentimento que eu gostaria que as pessoas tivessem a meu respeito, eu tenho que ter a respeito das pessoas, que é o sentimento que Deus tem. Então isso é para nós. Agora vai ficar forte, pessoal. Nós vamos agora para o capítulo de Mateus 3:8. Aí vai falar tudo a respeito da nossa família e das pessoas que estão ao nosso redor. O quê? Elas vão ver isso aqui. O quê? Mateus capítulo 3, versículo 8. Isso é João Batista falando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é para nós. Aí ele fala aqui várias coisas que são importantes, pessoal, que temos que mostrar se realmente nós tivemos, então, o arrependimento. Por exemplo, o soldado que ele fala vai se contentar com o seu soldo. Claro, ele pode não se contentar, quer dizer, eu quero ganhar mais, mas ele não fará coisa errada para ganhar mais. Então ele vai mudar de profissão, entenda bem, ou ele vai se esforçar, estudar e orar também sobre isso para crescer na sua profissão, mas jamais fazer coisa errada. É o fruto do arrependimento. Podia até fazer no passado, não, agora não faz. É aquilo. Se ele se prostituir, ele não se prostitui mais. Lembra do caso do Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa dele, o que ele falou lá para o Senhor? Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais. Por quê? Porque eu me converti. E até bati na coxa. Rapaz, como é que eu podia odiar uma pessoa se eu entendo que ela está sendo usada pelo diabo? Se hoje eu entendo que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas mudou, mas não era assim. E aí a família, olha o testemunho importante agora, a família começará a notar o quê? A mudança, porque você está produzindo frutos dignos de arrependimento. Quem tem frutos dignos de arrependimento, muda completamente. Não aceita aquele viver como antes vivia, porque você entende que você é uma nova criatura. Pode até parecer uma proposta financeira, lucrativa ou até prazerosa. Você sente até nojo disso. Por quê? Porque houve a conversão. Se não houver isso, que não há conversão. Vamos lembrar de Ezequiel. Olha os frutos aqui, 36 é o capítulo de Ezequiel, versículo 31. Ele diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Vamos lá, pessoal. E tereis nojo em vós mesmos. Rapaz, como é que eu pude fazer isso? Quer dizer, como eu consegui odiar aquela pessoa que hoje eu entendo que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Sim, aquela pessoa me ofendeu, sim, ela me prejudicou, mas eu entendi que foi o diabo. Sim, aquela autoridade criou aquela lei, ou aquela fez isso, mas eu sei que é o diabo. Eu não vou lutar contra ela, eu não vou odiá-la, porque a Bíblia nos mandou: amai os vossos inimigos. E a conversão faz você não só odiar o mal, mas ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Já citei para vocês, lembra? Servir ao Senhor com alegria, quer dizer, com alegria você vai obedecer a palavra de Deus. Você não vai dizer: tá bom, Deus mandou amar essa pessoa, eu vou amar. Não, Jesus, essa pessoa vai ficar nas minhas orações, e eu vou orar por ela, Deus. Eu vou fazer o que o Senhor manda, e servir a Deus com alegria. Mas qual é a nossa mensagem hoje? Qual é o dia de hoje? Oração pela
Então, a família vai começar a notar isso, a família vai começar a perceber a mudança, quer dizer, o arrependimento que você teve, a conversão que você teve, e eles vão desejar, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você começa a ter a paz que antes você não tinha, você começa a sentir a alegria que antes você não tinha. E isso eu estou falando, entenda bem, porque eu acompanho a conversão de muita gente, e eu também acompanhei a minha conversão, e quer dizer, eu sei de onde eu vim, quer dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus fez comigo, entenda, a mudança que Ele fez na minha vida, que isso foi notado pela minha família, eles perceberam o que Deus tinha feito, eles notaram que aquele Jaime não era mais o mesmo. É isso que nós precisamos, e por isso nós temos que produzir os frutos dignos de arrependimento. E como é que eu creio? Vamos voltar ao primeiro versículo, quem vai lembrar da segunda parte? Marcos, capítulo 1, versículo 15, aí assim, esse pastor já me esqueceu, está perguntando, não, aqui eu tenho cola, aqui ó. Aqui eu tenho cola, aqui não tem problema ter cola não, não pode ter cola na sala de aula, né? Quem cola não descola, né? Vai lá, 1,15, e ele diz, vou ler o 14 que eu não li, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Não tem que pregar outro evangelho não, pessoal, não temos que pregar outro evangelho, é esse evangelho que temos, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aí as pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, pessoas mudaram de vida completamente, e depois que veio a morte de Jesus, aí a obra da redenção foi efetuada, ele venceu a morte, venceu o inferno, deu o Espírito Santo para os homens, e os homens então são capacitados, habilitados a serem o que? Testemunhas do amor de Deus. Isso acontece com a nossa mudança. Segura essa palavra, amém? Vamos lá agora, fiquem de pé, por favor. Quem ainda não tomou uma decisão firme por Jesus, tome, irmãozinho, o tempo passa rápido, o tempo voa, entende? Ontem, entenda, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Os antigos diziam, para morrer, mas está vivo, entenda? Toma uma decisão hoje, creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados, creia no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, diga para ele, Jesus me salva, ele vai salvar. Mas você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, e você dizer, para me salva. Você pode ter vivido uma vida promíscua, devassa ou religiosa, ou uma vida criminosa, não importa, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Eu tenho falado, você pode ter feito algo que talvez uma família nunca vai te perdoar, eles vão conhecer a Cristo, o caso é você com Deus, Deus faz de você uma nova criatura, Deus te aceita, pode ter certeza, vem, Ele quer abraçar você hoje, Ele diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se todo mundo se converter, Jesus vai ter lugar para todos eles, a casa do Pai. Hoje aceite a salvação. A Bíblia diz, se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, creia que Jesus morreu pelos nossos pecados, e porque o salário do pecado é a morte, ele morreu a nossa morte, venceu o inferno e a morte. Diga hoje, me salve, ele vai te salvar. Depois nós vamos orar pela família, e se você já é de Jesus, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação. Jesus, onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor me perdoa, por palavra, pensamento, ação, omissão, ele vai te perdoar.